No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 67 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Roube como um Artista. 10 dicas sobre criatividade. Um livro bastante prático, direto, rápido, com dicas importantíssimas para você desbloquear a sua criatividade. Você não precisa ser um gênio, só precisa ser você mesmo. Essa é a mensagem principal do autor, um jovem artista convicto de que a criatividade está em toda parte e é para todos. Baseado em uma palestra feita pelo autor na Universidade do Estado de Nova York, que em pouco tempo se viralizou na internet. Roube como um Artista é um manifesto ilustrado sobre como ser criativo na era digital. Nada é original, portanto, entregue-se à influência. Eduque-se através do trabalho dos outros. Siga seus interesses para onde quer que eles possam levá-lo. O que hoje parece um hobby pode se transformar no trabalho da sua vida. E esqueça o velho clichê de escrever sobre o que você conhece. Escreva o livro que você quer ler. Faça o filme que deseja assistir. Por fim, mantenha-se antenado. Fique longe das dívidas e aceite o risco de ser chato em seu dia a dia, garantindo assim o espaço necessário para a ousadia, o improviso e a imaginação. Um resumo do que nós vamos ver neste episódio número 67, as 10 dicas sobre criatividade que falaremos ao longo desse episódio com mais detalhes e aprofundamento. 1. Roube como um artista. 2. Não espere até saber quem você é para poder começar. 3. Escreva o livro que você quer ler. 4. Use as mãos. 5. Projetos paralelos e hobbies são importantes. 6. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. 7. A geografia não manda mais em nós. 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. 9. Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. E 10. Criatividade é subtração. Vamos ver essas e as mais importantes dicas sobre criatividade no episódio 67, que está começando agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao episódio número 67 do Resumo Cast. Roube como um artista. O livro está dividido em 10 insights. Vamos tentar abordá-los aqui nesse episódio, extraindo os melhores ensinamentos para um empreendedor. Logo no início do livro temos uma reflexão sobre o conceito de roubar como um artista. Você é o resultado da mistura da genética do seu pai e da sua mãe. Isso é considerado um roubo? O autor afirma que até mesmo as mais belas obras originais são o resultado da mistura de genéticas anteriores, de trabalhos e inspirações que contribuíram para o surgimento de algo que parece original e sem precedentes. Lembra dos Beatles? Começaram como uma banda de cover, roubando. Sabe aquele programa de entrevistas muito famoso, Tarde da Noite? Pois é, ele foi também inspirado em um programa anterior. Até mesmo as obras de Picasso, Salvador Dalí ou qualquer outro gênio tiveram influências e outras referências do passado. Às vezes consideramos algo muito original
somente por desconhecer as fontes de referência. Quer saber como criar uma obra-prima? Roube, mas não como um ladrão. Roube como um artista. Seja curioso sobre o mundo à sua volta. Como? Dê um Google em tudo. Apenas jogue a sua dúvida, os seus sonhos lá no Google. O pior que pode acontecer é você encontrar respostas. Ou também pode encontrar uma pergunta ainda melhor. Vá a bibliotecas, colecione livros, mesmo que nunca venha a ler todos eles. Exponha-se ao melhor conteúdo que a humanidade já produziu. Faça anotações. Ande sempre com um bloco de notas. Por acaso você sabe o que é o Evernote? É um aplicativo muito famoso que lhe permite tomar notas de tudo, com fotos, anotações, e ele sincroniza com o seu computador, o seu celular. Nunca ouviu falar? Coloca lá no Google, Evernote, Evernote. Bom, esse é o primeiro passo. Acumule conhecimento. No segundo insight, o autor diz que você não deve esperar até saber quem você é para começar. Comece agora mesmo. Coloque a mão na massa. Sabe aquele artista famoso ou empreendedor de sucesso que você admira? Estude sobre ele, aprenda sobre seus hábitos, sua forma de pensar e copie. Isso mesmo. Imite ele. Finja que você é ele. Quais os benefícios disso? Simples. De tanto fingir, você vai se tornar uma versão única de quem você admira. Outra vantagem é de conseguir internalizar o comportamento de quem lhe inspira. Copiando seus ídolos, você vai conseguir enxergar o mundo como eles enxergam e vai conseguir criar como eles criam. Se você copiar apenas o resultado final, sem saber como foi o processo de criação, estará roubando mediocremente como um ladrão e a farsa ficará evidente. Há 4 séculos atrás, William Shakespeare escreveu: "O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um, ao seu tempo, representa diversos papéis. Finja até ser. Você precisa primeiro ser para ter. Se você não é ainda, finja e irá conseguir ser." Ficou muito complicado? Escute o episódio 32 do Resumo Cast sobre o livro A Escola dos Deuses, para entender melhor a importância de ser, fazer e ter. Gustavo, só nesse início de episódio já deu para ver a quantidade de ideias, de insights práticos que a gente vai trazer nesse livro. Nesse primeiro pedaço já tivemos aqui um bombardeio de ideias práticas para utilizarmos. E dentre tudo que você falou, eu separei aqui 4 temas principais que eu quero dar alguns exemplos e ainda mais fundo. O primeiro, que nada se cria. O segundo, sobre estudar e pesquisar sem precisar reinventar a roda. O terceiro, um exercício de criatividade que eu uso desde muito cedo, muito jovem. E o quarto, sobre as nossas referências. Bom, vamos lá. Primeiro, nada se cria. Trazendo isso para o mundo do empreendedor, nós temos uma grande ilusão, muitas vezes, ao iniciar o negócio, de tentar achar uma ideia revolucionária, uma ideia nova, uma ideia que ninguém ainda pensou, que você seja o primeiro, pioneiro, inovador. Isso é uma grande ilusão, porque quando nós enxergamos todos os grandes trabalhos, todas as grandes obras, como você comentou, sejam elas músicas, programas de TV, livros, artes ou até mesmo negócios, startups, nenhuma delas foi criada do zero. Todas elas tiveram influências, tiveram referências, foram melhoradas de um princípio, de alguma coisa que já foi construída antes. O Google não foi criado do zero, o Facebook não foi criado do zero, nenhum negócio de sucesso foi criado do zero. É uma grande ilusão o empreendedor achar que ele vai ter uma ideia milaborante e essa ideia vai revolucionar o negócio, o mercado, o mundo. Tudo, na verdade, vem de influências e referências do passado. Muitas vezes, as grandes empresas de hoje não foram as primeiras no seu mercado. Justamente foram aqueles empreendedores que
buscaram referências daquilo que já foi tentado ser feito, daquilo que já foi errado, daquilo que já foi experimentado, combina-se com outros negócios. Nós já falamos sobre isso em outros episódios também, no livro De Onde Vêm as Boas Ideias, onde na verdade nós combinamos conceitos de áreas diferentes, combinamos coisas que já foram feitas para aí sim criar alguma coisa nova. Até mesmo os livros que nós vemos aqui no Resumo Cast, nenhum livro é uma criação do zero. Você já deve ter percebido que muitos livros trazem conceitos de alguma forma parecidos, só que com abordagens, com exemplos diferentes. Porque nenhum autor cria um conteúdo do zero. Um autor, para criar um livro, ele vai ler vários livros antes, ele vai estudar sobre várias coisas antes, vai somar com a sua vivência, a sua prática e vai criar um novo livro. Ou seja, ele não criou um conteúdo novo do zero. O mesmo se aplica para negócios. Um empreendedor vai pesquisar, vai trabalhar, vai viver dentro de um mercado, de uma área, e não vai criar alguma coisa do zero. Ele vai combinar coisas diferentes, vai usar as melhores práticas de um mercado, vai buscar problemas, vai achar onde teve algum erro, e aí sim vai, com isso, criar um novo negócio que, de novo, não veio do zero nunca. Sempre tiveram influências, sempre tiveram referências. Segundo ponto que eu quero reforçar: estude e pesquise. Nós não precisamos reinventar a roda. Muitas das coisas que nós queremos resolver já foram resolvidas de alguma forma em algum lugar do mundo. Vou dar um exemplo prático. O meu negócio atual, uma startup no mercado de e-commerce e logística no Brasil, não foi um negócio onde eu reinventei a roda. Simplesmente um negócio que já existia há muito tempo na Europa, com muito sucesso, mas que no Brasil ainda não tinha sido replicado. E o que eu fiz foi justamente identificar um problema no mercado brasileiro e buscar, aí envolve o estudo, a pesquisa, através do Google, através de rede de contatos, através de um estudo profundo, como alguém já tinha de alguma forma resolvido, nem que seja em partes, aquele problema. E eu encontrei soluções em outros lugares do mundo. E o que eu fiz foi justamente trazer uma solução que já foi construída, adaptá-la para o cenário brasileiro e aí sim construir o negócio. Ou seja, você não precisa reinventar a roda. Você precisa ter essa curiosidade, essa vontade de pesquisar e buscar coisas ao redor do mundo e trazer para a sua realidade atual. Terceiro ponto, exercício de criatividade. Eu comentei já sobre isso nos meus livros e eu vou reforçar aqui para você. Um exercício que eu faço desde muito jovem de como exercer esse poder da criatividade. Eu, desde os meus 15 anos de idade, hoje talvez não faço com tanta frequência, mas me ajudou muito durante um período, foi andar sempre com um bloco de notas. Na época não tinha o Evernote, como o Gustavo comentou, um bloquinho de notas pequeno, uma caneta, e eu sempre marcava todo o problema que eu via ao meu redor. Se eu ia num restaurante, eu via um problema, eu marcava no caderno. Se eu ia em algum lugar, eu via algum problema, eu marcava no meu caderno. E todos esses problemas, mais tarde, eu sentava em casa e pensava como que eu poderia ter ideias para resolver aquele problema. Naturalmente que eu criei um caderno com um monte de ideias de negócio. Essas ideias, muitas delas não foram executadas, nem era o objetivo fazer delas virarem negócio de fato, mas foi um grande exercício de criatividade, um treinamento de criatividade que certamente qualquer pessoa pode fazer a custo zero. Encarar problemas na vida real, mas não com a mentalidade de criticar, com a mentalidade de encontrar problemas para transformá-los em oportunidades, nem que sejam ideias, como exercício de criatividade. E o quarto ponto desse primeiro estágio aqui do nosso episódio 67, sobre as referências. Eu escrevi já um artigo sobre isso também, onde eu comento que quando nós éramos crianças, quando nós éramos jovens, nós tínhamos sempre grandes referências. Nós tínhamos uma referência, um jogador de futebol, um artista, um cantor, e nós nos espelhávamos nessa pessoa, nós sabíamos tudo sobre essa pessoa, nós colecionávamos dados, informações, revistas, notícias daquela pessoa, nós sabíamos tudo sobre elas, nós tínhamos verdadeiros ídolos, nós tínhamos referências. E o problema é que quando nós crescemos, nós entramos no mercado de trabalho, escolhemos uma profissão, um negócio, nós perdemos os nossos ídolos, nós perdemos as nossas referências. Por isso que eu digo para você, na sua área, no seu mercado, quem é a referência do seu mercado? Quem é o seu ídolo do seu mercado? Você também precisa saber tudo sobre ele. Você precisa saber o que ele faz, o que ele pensa, como que ele desenvolve os seus negócios. Estude a fundo sobre as suas referências. Você precisa ter referências dentro do seu mercado, porque com certeza essas referências vão ser fundamentais na sua construção de negócios.
Escreva o livro que você quer ler. Esse é o terceiro insight do livro. Nele, o segredo é utilizar a sua energia para executar aquilo que você gosta. Não apenas aquilo que você conhece, mas que gosta tanto que quer ver no mundo real. Toque a música que quer escutar. Comece um negócio que quer gerenciar. Crie os produtos ou serviços que você quer utilizar. Você irá se surpreender com a quantidade de insights e ideias novas que irão surgir ao longo do caminho. O quarto insight sugere a utilização das suas mãos. Isso mesmo, o autor conta que tem uma mesa que ele chama de mesa digital, onde está o seu computador, e uma outra mesa que é a mesa analógica, onde ele executa projetos manuais como escrever, desenhar e criar montagens com recortes de jornais e revistas. Não que o digital não tenha mais importância. É extremamente importante sim para a execução e para compartilhar com o mundo todo a sua obra e até mesmo para pesquisas de ideias. Mas o analógico tem o papel de fazer com que você estimule diferentes sentidos em seu corpo e sinta a experiência criativa em toda a sua plenitude. Nesse contexto, o exercício físico também tem o mesmo efeito de propor um equilíbrio entre o digital e o analógico. Escreva o que você quer ler é uma grande dica para você que gera conteúdo, por exemplo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar. O que será que os outros vão achar daquilo que eu estou escrevendo? O que os outros vão achar daquilo que eu estou publicando, daquilo que eu estou produzindo? Mas essa é uma dica muito valiosa quando nós paramos de nos preocupar com o que os outros vão pensar, paramos de nos preocupar se os outros vão gostar ou não e passamos de fato a expressar o nosso verdadeiro sentimento. Aquilo que nós estamos sentindo verdadeiramente, aquilo que nós estamos pensando verdadeiramente, aquilo que nós gostamos, quando isso realmente é uma coisa que vem de dentro de você, é uma paixão que vem de dentro de você, e você expressa isso, seja em palavras, seja em movimento, seja em áudio, em vídeo, em projetos, em negócio, quando você expressa o que tem dentro de você, sem ficar preso a rótulos, a preconceitos, naturalmente você vai atrair outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento, essa mesma vibração, essa mesma ideia, essa mesma vontade, mas estavam presas e não conseguiam expressar isso. Isso é tão prático e tão atual hoje que, se você observar muitos dos escritores que fazem sucesso, muitas das pessoas que geram conteúdo, que fazem sucesso, são aquelas pessoas realmente autênticas, aquelas pessoas que não se preocupam apenas as regras, as tendências, ao que é mais procurado, pesquisado, o que está na moda. São as pessoas que falam verdadeiramente aquilo que elas estão sentindo, são autênticas, são espontâneas. Essas pessoas, naturalmente, por fazer aquilo que acreditam, por falar aquilo que acreditam e por se preocupar menos com os outros, consequentemente, acabam tendo, inclusive, um resultado ainda maior. Então, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar daquilo que você está fazendo e faça aquilo que realmente você tem vontade dentro de você. E sobre utilizar as mãos, que o Gustavo comentou, é muito interessante isso porque muitas vezes nós ficamos presos à tecnologia, né? O computador, o celular, o notebook, eles na verdade nos limitam, eles limitam a nossa criatividade, eles limitam a nossa mente. Nós ficamos presos num quadrado e na verdade a criatividade ela vem do caos, a criatividade ela vem da confusão. Por isso que muitas vezes você já deve ter visto algumas reportagens dizendo que pessoas criativas têm uma certa desorganização muito maior, elas vivem no caos. E justamente sair da tecnologia é importante porque você consegue libertar a sua criatividade, você não fica preso aos padrões e aos tamanhos pré-estabelecidos. Eu gosto de fazer isso, de ter sempre comigo papel, caneta, caderno e rabiscar num papel, porque num papel eu sou livre. De preferência um papel que não tenha linhas, um papel totalmente livre, onde eu posso expressar minhas ideias, eu posso fazer alguns desenhos horríveis, mas que vão expressar aquilo que eu estou pensando e sentindo. Então é importante isso, você não ficar preso somente à tecnologia e dar espaço para a liberdade, porque certamente dali vão surgir ideias muito interessantes. Projetos paralelos e hobbies também são importantes. O quinto insight fala de um tema um pouco polêmico. Além daquele foco obstinado e daquele olhar de tigre avançando com toda a energia em direção à presa,
o autor fortemente sugere hobbies paralelos. São projetos que podem ser tocados simultaneamente, desde que os recursos necessários para isso sejam gerenciados com cuidado. Um grande líder e gestor tem a clareza mental suficiente para alternar entre tipos diferentes de foco, pois ele conhece a si mesmo, conhece os seus recursos e capacidades, conhece sua equipe, a sua organização e o tamanho dos desafios que enfrenta. A vantagem dessa exposição a diversos projetos é que eles se interrelacionam e muitas vezes a magia acontece. Aquilo que parecia um problema impossível de se resolver surge como uma resposta natural em um outro projeto. Se você tem algum exemplo em sua vida onde uma ideia acabou influenciando outra, compartilhe lá no nosso grupo do Facebook, facebook.com/grupos/resumocast. Talvez a sua experiência possa inspirar e influenciar outras pessoas. E também, se quiser aprender mais sobre foco, escute o episódio 47 do ResumoCast, do livro de Daniel Goleman. Você pode acessar resumocast.com.br/blog e colocar no campo de pesquisa o título do livro, o nome do autor, assunto, o número do episódio ou qualquer outro termo que esteja interessado. resumocast.com.br/blog está se tornando uma fonte gratuita de pesquisa para empreendedores. E também o nosso blog ele é totalmente responsivo, ou seja, ele funciona perfeitamente em qualquer tamanho de tela, computador, celular ou tablet. Parece um pouco controverso com foco e produtividade, mas quando você tem algum hobby, você tira a sua atenção, a sua energia daquele seu projeto principal e você começa a pensar em outras coisas. Você sai daquela matriz, você sai daquela caixa que você estava no seu projeto, no seu negócio, no seu trabalho, e você respira novos ares. Você tem possibilidade de olhar o mundo de forma diferente, de ver outras pessoas, de encontrar outros cenários que você não via no seu trabalho principal. E por incrível que pareça, esse hobby muitas vezes ele pode ser uma fonte importante tanto de novas ideias, porque nós já falamos sobre isso também, nós não temos grandes ideias quando nós estamos dentro do escritório, quando nós estamos dentro de uma rotina, quando nós estamos dentro do nosso trabalho, nós temos ideias quando nós estamos fora da rotina, fora do padrão, é daí que surgem ideias, por isso que muitas vezes hobbies, esportes, atividades fora do trabalho são grandes ferramentas para gerar ideias justamente para o seu trabalho. Então, na verdade, o hobby ele pode ser tanto uma forma de você esvaziar essa energia, de você trazer novas ideias, fontes de inspiração, como muitas vezes um hobby pode vir a se tornar um negócio. Então, de qualquer forma, um hobby é importante porque ou ele vai te ajudar no negócio principal, ou muitas vezes um hobby vai te abrir a mente para outras oportunidades, para outros problemas e daí, quem sabe, surgem novos negócios. Por isso, a importância de sair da rotina, não ficar preso à sua rotina, não ficar preso ao seu único trabalho, negócio, projeto e respirar novos ares. O sexto insight do livro dá a dica de como se tornar famoso e conhecido pelo seu trabalho. Mesmo que você não queira isso, é interessante saber o que o autor tem a dizer a respeito. Na verdade, ele lança o questionamento: mas por que tanta pressa em se tornar famoso e conhecido? O autor diz que quando muitas pessoas estão lhe observando, você acaba ficando sob pressão. Então aproveite enquanto ainda não é conhecido e famoso para praticar tudo o que comentamos até agora. Cometa erros, imite os seus ídolos, roube como um artista, tenha vários hobbies, enfim, aproveite ao máximo para acumular experiências que lhe serão úteis mais adiante. E finalmente, quando chegar a hora de ficar famoso, aplique a fórmula secreta, que não tem nada de secreta e só tem 2 passos. Faça um bom trabalho e compartilhe o seu bom trabalho. Só isso. Mas você acha que é fácil fazer um bom trabalho? Tente compartilhar algo ruim para ver o que acontece. Não sabe como compartilhar? Já ouviu falar do Google? Jogue a sua dúvida lá, agora mesmo. Aprenda tudo sobre criar conteúdo, blog, marketing digital,
mídias sociais, está tudo lá e é tudo de graça. Para compartilhar algo, o autor dá a dica de prestar atenção em alguma coisa e convidar pessoas para prestar atenção com você. Se todos estão prestando atenção em laranjas, por exemplo, comece a prestar atenção em morangos e apresente uma justificativa real e lógica para isso. Mostre como a vida das pessoas irá melhorar ou como um problema será solucionado prestando atenção em morangos. Agora você pode estar com medo de compartilhar a sua ideia, pois acha que alguém pode roubá-la. Não tem problema, o autor dá a dica de compartilhar apenas fragmentos do seu trabalho. Um artigo, um infográfico, um mapa mental. Compartilhe os pontos, mas só os conecte quando a sua obra estiver pronta, ou deixe que a sua audiência faça a conexão dos pontos. O fato de ser desconhecido é tão verdadeiro como uma vantagem competitiva que muitas vezes nós nem percebemos isso. Isso seja para você como pessoa, como empreendedor, ou seja para um negócio, por uma empresa. Não por acaso que nós já estamos cansados de saber que grandes inovações não surgem de grandes empresas. Grandes inovações, a verdadeira criatividade, novos produtos, novos serviços, muitas vezes surgem de pequenas empresas, de startups, de um jovem empreendedor, de um pequeno grupo de empreendedores que sozinho conseguiu construir uma coisa que uma grande empresa, uma grande multinacional com centenas e milhares de funcionários, de pessoas extremamente conhecida, não conseguiu. E o motivo disso é muito simples, muito lógico, mas a gente às vezes não valoriza o fato de ser desconhecido. Uma empresa, quando ela é muito conhecida, quando ela tem uma marca muito fortalecida, ela não pode se dar ao luxo de tentar coisas novas, ela não pode se dar ao luxo de errar muitas vezes, ela tem uma grande dificuldade de ser ágil, de ser rápida, todos os conceitos que nós já vimos de uma startup. E ao passo de que uma pessoa desconhecida, ela pode errar muito mais fácil. Se ela errar, ninguém vai ficar sabendo, ela pode consertar, ela pode tentar de novo, ela pode fazer uma outra coisa, porque ela é desconhecida. É muito mais fácil inovar quando você é desconhecido. A pressão é muito menor, a rapidez é muito maior, a agilidade é muito maior. Ou seja, é muito mais fácil você criar, inovar e construir coisas novas quando você é desconhecido. E quando você consegue essa façanha de ser conhecido, ou sua marca, sua empresa fica conhecida, você tem uma dificuldade muito maior de conseguir continuar inovando. Não por acaso que nós conhecemos aí grandes empresas, grandes corporações que muitas vezes pararam no tempo e não conseguem inovar porque elas carregam o peso de serem famosas e de serem conhecidas. Então, aproveite o momento que você é desconhecido, aproveite esse momento que ninguém conhece você, aproveite esse momento que ninguém acredita em você, porque é justamente nesse momento que você pode realmente construir coisas grandiosas, diferentes, com uma pressão muito pequena. Use o exemplo também de pessoas artistas, pessoas famosas, jogadores de futebol. Quanto mais conhecida a pessoa é, mais a pressão é sobre ela. E ela precisa, na verdade, trabalhar muito mais para conseguir, na verdade, estar acima da expectativa. Ao passo de que um desconhecido, qualquer coisa que ele fizer vai ser desconhecido e a expectativa, como já era baixa, vai acabar sendo bastante positiva. Os insights 7 e 8 falam sobre a possibilidade que temos de nos libertar do local geográfico onde estamos e impactar e ser impactados por pessoas em qualquer parte do mundo. Isso não era possível até a chegada da era digital, que no início assustou, logo depois deslumbrou as pessoas e hoje faz parte natural de nossas vidas, a ponto de nem percebermos essa poderosa ferramenta que está à nossa disposição. Mas como é que isso pode lhe beneficiar? Lembre-se que vimos a importância de estar exposto ao melhor conteúdo que a humanidade já produziu. Pois bem, essa é a hora de aprender como fazer. Imagine-se no passado, em uma era onde os meios de comunicação não eram tão eficientes quanto hoje. As pessoas eram influenciadas por quem as cercavam geograficamente. Não havia muita opção de se escolher. Hoje, você pode pesquisar e encontrar as influências que mais gosta. Pode escutar a opinião de outras pessoas sobre o assunto, pode seguir mais de uma influência, pode parar de seguir, pode seguir só uma parte que lhe interessa e pode
criar os seus próprios conceitos. Enfim, você é a média do grupo de pessoas que lhe cercam, dos livros que lê, dos canais que acompanha, dos sites que visita. Você pode e deve ter vários mentores. Procure extrair deles o que há de valor. Estude-os, tente imitá-los, tente superá-los. Um livro pode ser o seu mentor. Um influenciador importante, até alguém que já morreu, pode ser o seu mentor. As possibilidades são vastas. Você precisa entender que a opção é sua. A ferramenta está disponível e não fazer nada também é uma opção. Quanto mais estudamos perfis de grandes empreendedores que estão felizes, deixam um legado, impactam o mundo e melhoram a vida das pessoas, mais identificamos que todos eles optaram conscientemente por vencer. Se quiser expandir mais esse assunto, aprendendo com Jim Collins, escute o episódio 62 do Resumo Cast sobre o livro dele, Vencedoras por Opção. Você pode procurar o episódio 62 no seu programa de podcast ou visite resumocast.com.br/blog e digite no campo de pesquisa episódio 62 ou o título do livro, Vencedoras por Opção. Pense naquela imagem de gênio rebelde de cabelo comprido, no estilo Picasso ou Einstein, que tem um dom genético para a criatividade. Ele vive uma vida tranquila e relaxada e capitaliza em cima de lampejos momentâneos de criatividade que brotam grandes obras. Agora pode esquecer tudo isso que eu falei. Você está completamente errado se imagina dessa forma. Quem se destaca, ou seja, os grandes gênios, são metódicos e disciplinados. Talvez se você perguntar a ele, ele irá dizer que faz tudo naturalmente. Mas para quem enxerga de fora, consegue identificar um padrão forte de força de vontade. É isso que diz Abílio Diniz, por exemplo, um dos maiores empreendedores brasileiros. Ele adora as suas rotinas rígidas e disciplinadas, porque foi ele que as escolheu. A opção foi 100% dele. Ninguém o obrigou a ter os hábitos que ele tem. Os grandes artistas possuem compromisso com seu propósito, traçam metas, são produtivos, vivem uma vida equilibrada, estão constantemente em modo de aprendizado, vivem no agora, no presente, têm a clareza mental e conhecem as suas limitações e por causa disso tomam decisões de alta qualidade que impactam positivamente os eventos futuros nas suas vidas. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Saia da sua zona de conforto, coloque-se diante de um desafio, uma restrição. É assim que surgem as grandes ideias. O autor dá algumas sugestões que podem parecer malucas. Por exemplo, tente pintar um quadro com uma única cor. Tente compor uma música no seu intervalo de almoço. Faça um filme de longa-metragem com seu telefone. Ou tente iniciar um negócio sem nenhum dinheiro. Será que é possível? As restrições irão treinar a sua habilidade de resolver problemas difíceis. E é isso que fazem os grandes gênios. Nesses 2 últimos capítulos, o autor tenta derrubar o mito do talento natural, de que as coisas só acontecem para quem foi agraciado com um dom ou uma sorte divina. Se quiser saber mais sobre a biografia de Abílio Diniz, escute o episódio 50 do Resumo Cast sobre o livro que Cristiane Correia escreveu. Também gravamos o episódio 10 do Resumo Cast sobre o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steve Johnson. Estamos chegando no final de mais um episódio neste livro sobre criatividade e a mensagem principal que gostaria que você ficasse de fato é que criatividade é um método, criatividade se aprende, se pratica, não é um dom natural. Todos nós somos criativos. Tire essa ilusão de achar que algumas pessoas são criativas e outras não, ou que você não é criativo, você não consegue ter uma boa criatividade.
Acontece que nós ficamos presos por padrões da sociedade, tanto na escola, no modelo de educação, no modelo de trabalho. Nós viemos sendo moldados para seguir um padrão e acabamos, na verdade, não desenvolvendo mais essa habilidade que já está dentro de nós, que é ser criativo. Por isso, alguns exercícios práticos que nós comentamos aqui neste episódio, certamente, através do tempo, através da prática, através de um método, vai ajudar você a ser uma pessoa mais criativa. Espero que esse episódio tenha contribuído para você e se você gostou, compartilhe com os seus amigos, porque um dos conceitos que nós vimos da criatividade é compartilhar. Então, compartilhe criatividade com o maior número possível de pessoas, que certamente isso vai te ajudar a ser mais criativo. E nos vemos no próximo episódio com mais um livro para empreendedor. Até lá! E se você ainda não assinou o Resumo Cast para sincronizar automaticamente com seu tablet ou celular, acesse resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.